É muito injusto vocês ficarem me olhando aqui e eu não poder ver vocês. Aí fica só minha cara aparecendo aqui. E Elton, melhorou a internet? Ou ainda tá caindo? Espera todo mundo aparecer aí. Vamos quem vai apresentar, né? Flávia Isabel, tudo bem? Assistindo? Boa, Elton. Boa. Pessoal, todos conseguiram assistir lá? Isa, cadê a Ju? Chamar ela. Tá. Gente, tô ficando sem cabelo, ó. Só vejo testa. É difícil essa vida. Juliana, entra lá na vídeo. Porrada. Porrada. Escutando barraco aqui da Isa agora. Vamos pôr na Ju. E, professor, O quê? apareceu aí? Deu pra ouvir o áudio? Deu. Caraca, ela me ligou pelo WhatsApp. Ah, deu pra vocês escutaram. A turma inteira escutou. Juliana, entra aí no vídeo. É, viu? Até quando vocês acham que ninguém tá ouvindo, tá todo mundo ouvindo. Aqui é até pior, porque não dá E pra o falar meu baixinho. microfone da reunião estava desligado. Ah, não, mas a gente escutou a Isa falando. Ah, tá, entendi. Aí depois você conectou, aí você perguntou, deu pra escutar? Aí deu pra escutar você falando. Então, meninas, querem fazer algum comentário sobre a apresentação de vocês? O que vocês acharam Todo do mundo conseguiu artigo? ver? Então, professor, eu tenho até um exemplo de algo que aconteceu, que acontece, na verdade, lá na empresa onde eu trabalho, que Uhum. tem a ver com ponto cego. Sim. Não sei se todo mundo conseguiu ver o slide, se eles conseguiram entender o que que ele estava passando, o que que o slide passava. Eu queria saber da turma, se deu para entender a mensagem. Agora vamos para vocês responderem. Esse é o momento, esse é o momento que Que as vocês pessoas respondem. respondem, né? Tá Randus que acha que entendeu. Vocês conseguem ver o chat, né? Não preciso ficar lendo. É verdade. Vai falar alguma coisa, Isabelle?
É, tô vendo o pessoal aqui, eles vão que acha que entenderam. Quer contar o seu exemplo, Juliana? Nessa que tá todo mundo falando que acha que entendeu, dá até medo de. É, Provavelmente tem alguma coisa que também é nebulosa. Vocês podem, de repente, fazer um apanhado geral. Ah, no artigo falou isso, isso, isso Isso. e pronto. É, basicamente, o artigo ele fala sobre atitudes defensivas, né, dos funcionários. E aí ele mostra como alguns chefes eles ficam focados em parte de resultado e não identificam assim, ah, uma equipe vai trabalhar com a outra, ah, elas vão ter que passar informações, como que essas equipes podem se. E aí, às vezes, isso traz um transtorno, né? Porque essa questão de dividir conhecimento, recursos, as pessoas tendem a sentir que o território delas estão sendo ameaçado. Aí, eu acredito também que tenha situações pessoais, tipo, o artigo ele só fala em equipes diferentes, mas eu vejo também isso acontecer bastante em uma própria equipe. Aí, é, porque assim, existem vários cargos diferentes numa equipe. Então, existe um cargo alto, um cargo baixo, mais baixo, né? É normal, não tem os mais baixos e vai diminuindo, né? Até chegar no topo. Então, eu tive uma coordenadora que ela representa muito bem essa questão de ameaça. Eu não sei até hoje como que ela chegou no cargo de coordenadora. Ela não tinha muito estudo. Então, qualquer pessoa que chegasse com uma engenharia, com uma faculdade assim acima do que ela tinha, ela começava a passar, como ela era a ponte, né, do funcionário para a parte de gestão e tal, então começava a passar uma percepção totalmente ao contrário desse funcionário. Tipo, o funcionário começava a se destacar, ela começava a jogar muita informação para esse funcionário, começava a exigir bastante e começava a passar questões que não eram verdade para outras pessoas. Então, basicamente, ela queimava a pessoa. E isso demorou muito tempo para os gerentes e outros chefes identificarem que isso estava atrapalhando a equipe. Hoje em dia ela não está mais na empresa, mas assim, eu vejo que demorou muito para conseguirem ver isso, trouxe muita divisão dentro da equipe. E tinham pessoas com potenciais bons que acabaram ficando, parecendo que, tipo, não era o que realmente a pessoa tinha para oferecer e tal, tudo por conta de uma única pessoa. Ela meio que bloqueava todo mundo, né? Quando ela se sentia ameaçada, ela acabava Isso, bloqueando. isso. Então, assim, eu concordo bastante com o slide, né? Essa questão de equipes diferentes e tal. Mas eu vejo isso bastante também numa própria equipe. Na empresa eu vejo vários exemplos. E eu acredito também que depende muito da empresa, né? Lá na empresa eu vejo acontecendo mais dentro de uma própria equipe. E quando equipes diferentes vão se comunicar, é mais fácil do que dentro de um próprio setor. Mas aí também pode acontecer que outras empresas seja mais comum em equipes diferentes. Pode ser. Pode ser também que quando uma equipe vai colaborar com outra, ela meio que precisa mostrar serviço. E aí parece que tudo é perfeito, né? Por trás dessa Exatamente. colaboração, aí que entra também o ponto cego. Por trás dessa colaboração, a gente precisa ver, será que realmente tudo que é informação está sendo passado? Será que eles estão se sentindo ameaçados? É que, na verdade, o artigo ele traz a discussão, olha, colaboração é muito bom, mas as pessoas, nem todos conseguem colaborar da melhor forma possível, principalmente porque se sentem ameaçados de alguma forma. Essa é a grande mensagem do artigo. E aí ele Sim, traz algumas questões para a gente tentar fazer com que a pessoa se sinta mais segura, que não se sinta tão ameaçada, né? E aí eu queria saber de vocês também,
como que vocês acreditam que seria interessante a gente desenvolver ou estimular esse senso de segurança? Vocês até trazem no slide a questão da identidade, da legitimidade, do controle, né? E aí eu queria saber como que vocês enxergam na prática, como que a gente consegue melhorar esse senso de segurança para os funcionários de determinada empresa, para conseguir fazer com que eles desenvolvam algum trabalho colaborativo. E aí pode ser vocês a turma inteira, não só vocês do artigo, de repente vocês começam e aí depois o pessoal entra para discutir também. Entenderam a pergunta? Ficou muito longa. Como que a Não deu gente... para entender, assim. Tá. Só Tô que, na pensando mesmo. verdade, assim, a equipe em si, ela sabe o dever dela e ela se conhece. Ela conhece o potencial dela, Uhum. ela sabe onde que ela pode chegar. Então, assim, é uma questão que eles não precisam, eles não podem absorver o medo de trabalhar com pessoas, de dividir as informações deles Sim. com equipes diferentes. Eles têm que se sentir seguros daquilo, sabe? É igual lá na empresa. Tem uma menina que entrou para trabalhar e eu tinha que dividir algumas informações com ela. Eu não tive medo de dividir as informações do sistema com ela para mostrar que eu sabia mais. Assim, de ensinar na frente do patrão, não. Eu cheguei para ele e falei: não, ó, você faz isso, esse é o caminho, você tem que fazer isso aqui para tirar a nota fiscal, isso aqui, isso aqui. E a gente se dá super bem. Eu não tive medo. Agora, se Uhum. eu ficasse com medo, eu ia querer mostrar para ela o caminho na frente dos outros, ou ia ignorar, deixar ela com dúvida. Assim, é uma situação pessoal que eu vivi lá no meu trabalho. E Uhum. é a forma que eu entendi o que o slide quis passar. Isa, agora vamos fazer o seguinte, se coloca na posição de gestor, tá? Eu entendi Sim. o que você fez na prática. Agora vamos supor, se você fosse seu chefe, seu coordenador, supervisor, enfim, o que que você como gestor poderia fazer para estimular que acontecesse a colaboração sem esse medo, né? Com algum senso de segurança, que a pessoa se sinta segura ao fazer alguma atividade de forma colaborativa? Não tem resposta certa não, gente, é só uma discussão. Eu estou trazendo que o artigo não traz essa solução, né? Ele fala da questão de trabalhar com a identidade da pessoa, com a legitimidade, fazer com que ela entenda sobre o controle, né? Tenha o controle sobre a atividade que ela faz, mas na verdade isso fica muito na teoria. E na prática, como que a gente pode efetivamente aproveitar isso? Elton, a pergunta se resume a como eu faço para as equipes colaborarem entre si, ou dentro de uma mesma equipe acontecer a colaboração, e evitar ao máximo que as pessoas se sintam ameaçadas. Como que eu posso fazer com que essas pessoas tenham um senso de segurança em colaborar? Professor, Diga. eu acho que o principal é a comunicação. Se, se eles têm um planejamento, né, de alguma coisa diferente, que façam duas equipes ou duas pessoas mesmo sendo do setor trabalharem junto, e seria interessante colocar tudo o que eles esperam disso. Porque, dependendo da situação, as pessoas vão se sentir ameaçadas porque não têm informações suficientes. Sim. E aí começam a gerar questionamentos. Então, eu acredito que a maior. Como que eu posso dizer? É uma forma de É, aumentar o senso de isso, a segurança. maior forma de evitar isso, seria ser o mais transparente possível. Uhum. Colocar em pauta que vai passar informações, que isso vai agregar em alguma coisa, que nenhuma das duas equipes vão estar ameaçadas. Então, eu acredito que o máximo de informações que passarem para as pessoas vai ser útil, entendeu? Porque eu acredito que ninguém vai se sentir
Ah, é como. Ameaçado. Bolando, ameaçado. Isso. Legal. Isa, quer comentar alguma coisa? Não, por enquanto não. Tá. Ju, o exemplo que você deu, que aconteceu na prática, é muito significativo, porque a gente vê muita gente se sentindo ameaçado justamente por entrar uma pessoa, de repente, mais qualificada, principalmente em relação à educação, né? Dependendo de onde você trabalhar, como for a função que cada um de vocês exercerem, o fato de vocês terem uma graduação completa já faz com que vocês sejam uma ameaça para muita gente, né? E aí faz uma pós, né? Provavelmente não vai ser toda a turma que vai fazer pós, alguns alunos vão fazer. E aí, esses alunos que vão fazer já vão se diferenciar de quem não fizer. E aí já se torna uma ameaça, até indireta, né? A gente às vezes nem percebe e a gente se sente ameaçado por uma pessoa que a princípio tem uma formação melhor que a nossa. Às vezes até inconsciente. O que mais, gente? Quem quer comentar mais alguma coisa? Seria legal que outras pessoas participassem, né? Bota o áudio, Elton. Tenta aí, vê se vai. Com voz de sono mesmo, não tem problema. Alô? Aí, Tá ok, tá cortando. tá ok, tá ok. Tá. Então, na minha opinião, eu também concordo que a comunicação é importante para manter a equipe segura, mas também depende de uma figura como um líder também, né? Se tiver um líder como confiante e que passe essa confiança para a equipe, eu acho que também não vai, vamos dizer assim, abre aspas, existir essa ameaça naquele momento. Também depende de um líder bom no, controlando essa equipe. Uhum. Sim, faz todo sentido. E aí me fez lembrar também se a gente tem uma possibilidade de subir na empresa e se isso é claro, como que a gente conseguiria fazer isso, né? Porque, vamos supor, algumas empresas deixam muito claro, você é caixa de supermercado, se você tiver uma graduação, você consegue ser supervisor. Existem algumas possibilidades nos empregos. Então, se isso fica claro para a pessoa ou não, também acho que faz diferença, né? Porque se você acredita que no final das contas quem vai escolher se você pode subir no trabalho, se você pode receber um salário maior, é o seu supervisor imediato, simplesmente pelo bel prazer dele, você acaba se sentindo ameaçado por qualquer pessoa. Você não tem as regras claras de como subir de cargo. E aí você fica numa berlinda ali. Como não sabe como é que faz para subir, todo mundo a princípio quer ganhar mais, quer trabalhar menos, né? Quer ter um emprego melhor. Então, a princípio, pelo menos, todo mundo quer subir na carreira. E aí, se essas regras não são claras, acredito que gere mais esse sentimento de eu preciso agradar todo mundo. Eu não posso dividir todas as informações que eu tenho, porque eu tenho uma informação ou outra privilegiada. Faz sentido isso para vocês ou não? Gente, vocês estão tão participativos hoje. Acorda, galera. Quer que eu bote a Ana Maria falando, acorda, menino. Vocês acordarem. Agora tá todo mundo só querendo chat. Fala sério. Então bota a voz aí, Júlia, Eu na já, parada.
Eu tô Mas, ouvindo aqui também, aqui ao mesmo tempo tô professor, tentando só dá ajudar a Bruna presença aqui. para quem gravar o áudio. Boa. Desculpa, Elton, acaba aí. Eu tô aqui ouvindo também e comentando também. Eu só tô ajudando a Bruna aqui com que o programa dela também não tá saindo, ela não tá ouvindo o áudio. Tá, fala pra ela fechar e abrir de novo, que às vezes funciona. Tenta, Júlia, vai lá, você consegue. Dá para me ouvir? Dá. Dá. Ai, que bom. Não, então, isso me lembrou muito, mais uma vez, né? Vou dar esse exemplo. Quando eu trabalhei no banco, eu trabalhava como jovem aprendiz. E aí, assim, no meio da minha experiência, porque são 15 meses, entrou uma estagiária nova na minha agência. Uhum. E eu tive que passar para ela tudo que tinha no banco, porque ninguém tinha tempo e, sinceramente, eu nem sei se tinha interesse de passar para ela. Porque lá, como tinha muita meta, era, assim, era uma competição, entre aspas. E assim, no início, eu confesso que eu realmente me senti insegura, porque eu atendia no caixa eletrônico, né, as pessoas e tal. E ela também iria fazer esse papel. Então eu fiquei pensando, tipo, caramba, se eu passar para ela as informações, ela vai acabar vendendo produtos do banco mais do que eu, e eu vou poder me prejudicar, assim, com a minha imagem lá na agência. Porque, como eu falei para vocês na aula anterior, eu tinha que, como a minha aparência era de novinha, eu realmente sou nova lá na agência que eu trabalhava, eu tinha que me mostrar, sabe, de alguma forma. E eu achei que eu fosse ficar prejudicada se eu passasse as informações para ela. Mas um tempo depois eu entendi que eu e ela poderíamos fazer uma parceria, entendeu? Não necessariamente uma competição. Então, eu realmente a importância dela também saber de todas as informações e a gente poder compartilhar ideias e agregar mais ainda no nosso trabalho. E deu super certo. É isso que eu queria compartilhar. Sim, eu acho que muitas vezes acontece isso, da gente participar de um ambiente meio que, digamos assim, que tem pode ter uma colaboração, mas que efetivamente é um ambiente competitivo, né? E a gente precisa se mostrar, precisa aparecer e tudo mais, e a gente fica às vezes receoso de ser colaborativo e, digamos assim, perder uma oportunidade por conta disso, justamente porque outra pessoa vai ter informações. Né? Como confiar em alguém a ponto de você passar todas as informações que você tem para ela e esperar que ela faça o mesmo contigo? Que haja uma troca justa? Esse essa é a maior dificuldade que existe. Eu digo assim, até esse exemplo que você trouxe, Julia, me lembra muito quando eu entrei na Celso e a gente estava ainda passando para o modelo da liga, né? Assim, estava ainda muito novo, ainda era só a gestão que estava acontecendo. E assim, o ambiente da docência, de sala de aula, de graduação, não vou dizer que é paz e amor, porque não, assim, dependendo, se for um modelo tradicional, então, os professores querem cada vez mais aulas, né? Até porque o salário é baseado na quantidade de aula que você dá. Então, quanto mais turmas você tiver, melhor. Então, nos modelos mais tradicionais, então, se você conseguir até uma turma que não tenha muita adesão, tema com o que você sabe, às vezes você até se esforça um pouco mais para dar conta daquele conteúdo ali, justamente para o seu salário subir, ou para você, de repente, perder uma turma e você tenta arrumar outra. Enfim, acontece muito disso. Então, por mais que possa ser um ambiente colaborativo, é um ambiente em que as pessoas estão lutando para aumentar salário. E aí, a cada turno, aumenta o salário. O tradicional é assim. E aí, quando a gente vai para Celso, que tem um ambiente completamente diferente, a gente quebrou a grade, e aí vocês têm dois professores por semestre inteiro, o jogo muda completamente. Você não precisa mais lutar por muitas turmas, porque você não vai nem conseguir ter tempo para isso. Em compensação, vocês já tiveram períodos que vocês já tiveram mais do que um professor, tiveram dois, três professores.
E aí, como é que você bota a cabeça desse cara que está acostumado a lutar por uma turma a mais, uma matéria a mais, para trabalhar perfeitamente junto com outro professor na mesma sala de aula, para a mesma turma, no mesmo momento? Sabe? É um desafio imenso isso. Eu lembro que a gente passava por vários treinamentos durante vários períodos. Então, assim, a cada 6 meses a gente tinha, sei lá, uma semana de treinamento para fazer com que toda a equipe se juntasse, buscasse efetivamente trabalhar de forma colaborativa. E, gente, é difícil, né? Você certamente tem medo de, trabalhando com o professor do lado, dar a impressão que o professor sabe mais do que você, ou que você sabe menos do que o cara e tal. Então, até você chegar ao ponto de entender que, não, olha só, eu tenho algumas habilidades que ele não tem, e ele tem algumas habilidades que eu não tenho, a gente se complementa e a aula fica boa para todo mundo. Até você chegar nesse ponto, demora. É uma coisa que é construída com o tempo, né? Então, isso daí foi uma coisa que aconteceu na Celso e ainda acontece sempre que entra alguém novo. Claro que hoje os professores novos que entram, eles já sabem mais ou menos como funciona, já entram sabendo que a metodologia é diferente, já buscam uma experiência mais colaborativa, mas que é uma chave que a gente tem que virar na cabeça da gente, que não é fácil. A Bia tem uma experiência. Não sei se você já leu, vou ler aqui. Pois é, Bia, é o mesmo caso que a Ju estava falando. Às vezes entra alguém que não tem experiência, só tem experiência acadêmica, né? Tem uma graduação, às vezes tem uma pós, e aí a pessoa se sente ameaçada porque a pessoa tem um canudo, né? Um diploma, e aí essa pessoa acaba sendo perseguida ali justamente por ter um diferencial, né? E aí, no fundo, isso faz a gente pensar o seguinte: será que todas as pessoas que trabalham ali, fazem parte dessa equipe, estão efetivamente querendo que a empresa cresça ou só estão buscando proteger o seu salário? Porque se todo mundo estiver buscando o crescimento da empresa, o desenvolvimento da empresa, cara, quanto melhor, vamos supor, entrou uma pessoa com graduação num ambiente em que não tem ninguém com graduação. Com certeza essa pessoa vai poder passar várias dicas, vários conceitos, vários conteúdos para as outras pessoas. Em compensação, quem já trabalha lá vai poder passar as experiências, né? Acho que isso acontece bastante. Mais alguma coisa, gente? Mais algum caos que vocês queiram contar? Pois é, Bia, exatamente. Em compensação, assim, o que eu falo para vocês, acho que eu já falei na turma de vocês. Hoje, a graduação é o primeiro passo. Enquanto até uns anos atrás a graduação já era diferencial, hoje não é. Hoje não é. Só está te colocando em um outro nível de disputa. Mas só a graduação não basta. Cada vez mais está provado de que a gente não pode parar de estudar. Professor, lá na empresa, Diga, Ju. só você entrar, você tem que ter técnico. Uhum. Isso em cargo de baixo, assim. Aham. Aquelas pessoas de, de selecionamento em produção, a pessoa, para entrar dentro da empresa, Sim, ela tem que ter técnico. sim, Então, pra ver o quanto tá difícil. Imagina para chegar no cargo sim. de gerente. Pois é. Então, assim, infelizmente, é uma realidade diferente hoje, né? Assim, a realidade dos meus pais, né? Os seus, alguns de vocês, provavelmente, os pais também passaram por isso, entravam numa empresa e trabalhava por décadas. Meu pai trabalhou, sei lá, 30 anos na mesma empresa. E aí cresce na empresa e tudo mais.
E ele só tinha graduação. Meu pai só tinha graduação, ficou 30 anos na mesma empresa, subiu na empresa e tal, teve ascensão lá, mas ele só tinha graduação, não fez uma pós. Hoje em dia, quantas pessoas a gente conhece que têm graduação e estão desempregadas? Pois é, para ser ESG tem que ter no mínimo o segundo grau. Complicado. Então, assim, graduação é o mínimo. Tem gente aí que tem às vezes duas graduações e está desempregado. Minha esposa, por exemplo, tem duas graduações, tem 3 pós e está desempregada. Aí você pensa, cara, duas graduações e 3 pós, mesmo assim está desempregado. Então, a chance para uma pessoa que só tem uma graduação é ainda menor, né, de subir e tal. Por isso que todo mundo se agarra ao seu emprego e aí acaba voltando à discussão do artigo. Como é que você vai colaborar se você se sente ameaçado, né? Pois é, Bia. E assim, que bom que ela está trabalhando, mesmo sendo supermercado. Infelizmente, nos dias de hoje, que bom que ela está trabalhando. Pessoal, vamos para o próximo artigo. São 9h12, 9h30 a gente volta. Tá? Dá Tá. tempo de a gente assistir o próximo. E aí, pessoal? Conseguiram assistir? Estão faltando algumas pessoas aqui. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal conecta para avisar. Elton caprichou na voz na apresentação. Então, o Dan até ficou bolado comigo. Achei a Mas eu forma que você falou muito engraçada. É porque eu tenho o tom de voz alto. Então, se eu deixasse normal, ia parecer que eu tava gritando. Aham. Aí eu baixei o máximo de tom possível. Aquele ali é o meu máximo. Eu não consigo mais abaixar que aquilo ali, não, tá? Aham. Ou se eu Ainda baixasse, ficou se eu. reclamando que a minha voz estava baixa demais. E a Bruna Ridículo. reclamando que a voz dela tava baixa, não sei o que, não sei o que lá. E a voz dela ficou melhor que a minha quando ela botou a da apresentação. Mas é que eu acho que Pronto, a ridículo. sua, o lance foi que a gente sente que você está forçando uma voz diferente. Eu acho que esse foi o lance. A da Bruna, a única coisa que eu percebi é que às vezes ela falava mais próximo do microfone, aí fica um pouco mais alto, às vezes fala mais longe do microfone, aí fica Cara, um teve pouco uma mais hora que baixo. eu tava chorando de Mas rir de com a boa. Bruna, que ela me falou, É que cara, depende eu da já tô pessoa. gritando. Mas a voz Cara, do Elton, acho que nenhuma voz vai barrar. Ele deu uma caprichada na voz. é Não, que que o o Elton é povo locutor desde sempre. É verdade. Mas é chegou engraçado uma que dá hora. pra perceber nitidamente que ele tá forçando uma voz diferente. Mas é, professor. Até o Sempre ritmo foi Elton é da locutor. fala dele é diferente. Aí que eu falo alto e falo muito rápido. Entendi. Aí eu falei, cara, ferrou. Quando a gente terminou, eu fiquei um tempão pra ficar mandando a gravação. Ela falou, tá, agora vamos gravar. Cara, o primeiro áudio, a introdução, gente, eu acho que eu repeti umas 22 vezes pra achar o tom que eu cheguei e o tempo que eu tava falando. Aham. Não é Ai, fácil, meu não é Deus. fácil não fazer gravação. Sei como é E que a é. Bruna teve uma hora que foi muito engraçada, que ela ficou tão puta, mas tão puta. Ela, cara, eu já tô gritando e o máximo que saiu é isso. Parece que eu tô falando com sono. Não, mas o da Bruna ficou boa. Ah, É depois da exatamente, Bia. 8ª vez que eu fiz. Então, mas aí eu acho assim, se a gente se preocupar muito com a voz,
Aí acaba que a gente acaba se atentando menos ao que é importante. Aí você fica tão preocupado com a voz e você vai perder um maior tempão. Ah, não, tem que achar o tom de voz perfeito. Cara, todo mundo te conhece, sabe? Não, não tem problema. Bota sua voz normal, vai como vai, o importante é apresentar. Senão Tá, vocês vão eu não ficar. queria contas de média hospital aí por estourar tímpano, não. Tá louco. Pior que é. Ainda Ela toda mais que história hoje tímpano. em dia vale a pena a gente evitar ao máximo ir pro hospital, né? Exatamente. Não, Pelo amor de eu Deus. fui culpado por várias pessoas aí. Tá louco. Eu não. É. Não, foi ótimo. Agora eu fui beber água e a esposa estava na sala vendo jornal. Aí estava aparecendo o cemitério que a prefeitura fez. Tem um monte de cova aberta lá, só esperando as pessoas. Que É imagem que Muito legal. obrigada. legal para se ver, né? Assim, pode morrer à vontade, tem cova aqui, pode vir. Mas também as Entendeu? pessoas não estão respeitando, professor. Por mais que É, o pessoal teve já aí, cagou. entende tudo e tal. O pessoal aqui da rua todo dia tá como se assim, se tivesse férias. E É, o cara, bar eu tá de saio na boa. rua, todo cagado. Quando eu volto, eu tiro a roupa, eu tomo banho, eu higienizo até o calçado que eu porque o Sim. calçado nem entra mais, fica na porta, no lado de fora. E É. o povo ali na rua, fazendo churrasco todo dia, Sim, escutando música. Eu assim, gente, eu tenho alguns é, alunos nas por redes que você faz sociais. isso? Aí eu viro e mexe e vejo um que está na praia, outro que está correndo no Maracanã, outro que está num churrasco com os amigos. Gente, Cara, as eu tenho pessoas ataque não de pânico quando entendem o minha que é mãe fala, quarentena. Precisamos ir no supermercado. Pronto. É. Nossa, Deus me livre. Não, cara, eu fui obrigada. essa semana, o Preso Nick tá nem aí. Preso Nick e Guanabara não estão nem aí. Tá com aglomeração, alguns funcionários não estão nem com luva, outros É. não estão nem Meu com a filho, máscara, e a fila outros não na estão loja com americana nada. esse final de semana? É, não, mas Sábado a aí loja você americana tem estava entende que, absurda. que a fila tá pra fora. Sim. Eles estão obedecendo as normas de deixar poucas pessoas dentro. A loja Americanas, É. é o Açaí, é, qual era a outra também? Eu No esqueci. Tem sábado eu mais uma passei em loja. frente a uma loja americana e vi a fila e passei também em frente a uma casa do biscoito. E aí o que que a casa do biscoito fez? Eles criaram uma bancada na frente da loja e aí quem quiser comprar alguma coisa vai até a bancada, fala, o funcionário vai lá dentro, pega e traz para a pessoa. Então a pessoa Legal. nem entra na loja. Cara, eu passei a Páscoa sem ovo de Páscoa, porque, primeiro, impossível entrar na loja americana. Sim, Segundo, a demanda para compras online de entrega tá muito, mas sim, muito, muito alta. sim. Então, assim, a loja americana, a minha irmã tinha encomendado os ovos de Páscoa pra gente, tudo e tal. As lojas americanas teve que cancelar a maioria dos pedidos porque elas não estavam conseguindo alcançar de tanta demanda que elas estavam recebendo. Caramba. Aí eu falei assim, legal, passei a Páscoa sem ovo de Páscoa, eu vou fazer minha É, pós-Páscoa. é. Vai até pagar menos. É, eu e eles que lutem. É. Vamos lá, pessoal. O que que vocês têm aí para trazer de comentário sobre o artigo de vocês? O que vocês acharam interessante? Não, o que, perdão? Queria Cortou. saber primeiro o que que vocês acharam interessante do que vocês leram no artigo, vocês comentarem um pouquinho sobre o artigo além da apresentação. Vai falar primeiro, Bruno, ou quer que eu fale primeiro? Eu ainda não ouvi porque tá cortando. Ele, Eu quero saber, primeiro, a impressão de vocês sobre o artigo. O que vocês acharam. Ah, tá. Eu achei, na verdade, que era uma coisa que estava na cara de todo mundo, só que ninguém reparava direito. Por exemplo, que ele falou sobre as pessoas que estão sempre em uma equipe nova numa empresa. É o que eu estava falando com o Elton. Quando eu estava trabalhando na editora, a minha função seria vendedora presencial. Só que eu vendi no presencial, aí eu subia para fazer o telefone, eu subia para fazer e-mail, eu despachava correio. Aí ainda tive o trabalho de ser empilhadora, fui dirigir uma empilhadeira no estoque. Eu já fiz de tudo. Mas a minha função, minha equipe, na verdade, era só o atendimento presencial. Mas eu fui em todos os lugares. Que na verdade isso é uma coisa que estava na cara de todo mundo, só que ninguém reparou. Sim.
Eu tinha até comentado com ela também era que ela hoje em dia as empresas estão fazendo muita função de multitarefas, né, Bruno? Uhum. E isso também já facilita o que o artigo fala, a ter as equipes terem um engajamento, a se sentirem mais do que apenas um funcionário que está apenas ali, vai lá para trabalhar e tal. Aí você acaba conhecendo todo mundo ali, na verdade. Você Exatamente. acaba socializando com a empresa quase toda. Isso facilita para ter um funcionário mais funcionários engajados. O legal é que os dois artigos se complementam, né? Quando a gente fala sobre colaboração, que deveria ter sido o segundo, né? O ideal seria começarmos com o de vocês, Hum. falando sobre o engajamento dos funcionários e como estimular isso, para depois entender quais são os problemas na colaboração. Uma das formas de estimular o engajamento é justamente a colaboração, né? A troca de experiência. Sim. Uhum. E aí eu anotei uma pergunta aqui. Como que a gente pode manter o funcionário engajado, na opinião de vocês? Eu sei que a apresentação traz algumas sugestões, mas eu queria tentar entender com vocês que práticas a gente pode realizar para estimular esse engajamento de alguma forma. Ó, tinha até no artigo também, essa é uma das últimas coisas do artigo, que falavam sobre freelancers também. Eu Aham. tive, eu tive experiência, na verdade, trabalhando em empresa como freelancer também. E, e é uma experiência bem mais bacana, porque você tem uma liberdade um pouco maior para fazer as coisas ali dentro. Eu me senti um pouco mais engajada sendo freelancer do que sendo assinada. Aham. Na verdade, ele nem fala para as pessoas serem freelancers, mas para as pessoas Não, é atuarem tipo como como, se fosse, né? como se fosse. Isso. Você se sente um pouco mais livre para fazer as coisas. Eu ia ainda, e era o emprego era no local físico, Aham. ainda era na empresa. Só que eu tinha um pouco mais de liberdade, assim, eu só tinha essa prisão um pouco no horário ainda, que Sim. ainda era de 8h30 às 6h. Mas eu tinha um pouco mais de liberdade para fazer o trabalho. O que eu ia comentar era sobre essa liberdade, que no caso, dá como a gente falou sobre as questões de tarefas também. Você tem mais liberdade para fazer algumas funções. Essa questão Também do. tinha, Diga. e também tinha a questão até da enfermeira, que você via que a equipe dela era uma equipe em que todo mundo se gostava, todo mundo se ajudava, né? Uhum. Era uma ajuda mútua. Então, eu acho também que isso também ajuda bastante. Você colaborar com pessoas que vão colaborar com você. Sim, sim. E além do trabalho em equipe, além dessa questão de trabalhar, entre aspas, como um freelancer, também traz lá no artigo a questão da confiança, né? Eu achei legal que ele traz a questão de projetar equipes para cuidar de pessoas. Eu também Hum. achei interessante essa parte, porque não basta ter só funcionários engajados. Existem vários tipos de funcionários engajados. Sim. Tem os tipos de funcionário engajado que só pensam neles, e tem esse tipo de equipe que o que ele quer dizer ali é projetar equipes, equipe que cuidam de pessoas, são as pessoas que trabalham com o coletivo. Aham. Não adianta nada você pegar um funcionário, mas ele trabalha para ele mesmo, vamos dizer Sim. assim, entre aspas. E aí o que é uma outra questão que ele traz, que é justamente a questão do aprender juntos, né? De criar um workshop, algum treinamento e ter essas equipes trabalhando fora do ambiente de trabalho, né, efetivamente, mas trabalhando ali, se desenvolvendo alguma coisa. Eu queria que a turma comentasse sobre alguma experiência que teve de algum treinamento
em algum trabalho que tenha feito, se isso realmente gerou mais engajamento de vocês no trabalho de vocês, ou se isso não funcionou. Só foi um treinamento mesmo e não melhorou a relação entre os funcionários e a forma como o funcionário, no caso você, se via frente à empresa de trabalho. Bora, gente, acorda. Não tem resposta certa não, gente. Ninguém vai morder, ninguém vai te dar nota baixa por você participar. Então, não dói. Ninguém nunca participou de nenhum treinamento na empresa que vocês trabalham. Professor, repete a Diga. pergunta, que eu acho que o computador do Dan travou. Eu vou passar aqui para ele pelo WhatsApp. Eu vou fazer a pergunta aqui no chat. No chat ele está conseguindo ver, pelo menos? Não, que o PC dele travou. Professor, não passei por nenhum treinamento, então não tenho Tá. muito o que falar, não. Dá pra ouvir? Eu Dá. acho que dá. Eu acho que eu já passei por alguns, e eu acho que o mais interessante, que acho que provoca maior engajamento, é quando você é meio que indicado para certos treinamentos que são limitados, assim, que não é para todo mundo. Uhum. E aí, a pontos específicos. Às vezes você acaba percebendo pontos em você que às vezes você não sabia que você podia melhorar e que você não tinha percebido que não eram muito seu forte. Aí você vai para aquele treinamento e você acaba percebendo que você pode trabalhar aquilo ali melhor em você. E acho que depois que você passa por esse treinamento, o seu dia a dia dentro da empresa, ele é muito focado nesse treinamento que você teve. Você acaba pegando as experiências daquele treinamento, levando para o seu dia a dia e aí começando a exercer aquilo melhor, de uma melhor forma. E aí prestando atenção em cada coisinha que você faz, se está indo de acordo com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você viu no treinamento. Já tive essa experiência muito com treinamento de empatia, tanto com os colaboradores quanto com o público em geral. Sim. Já tive um treinamento de empatia e você começa a perceber que às vezes uma coisinha pequena você muda muito o dia a dia da empresa, né? Com quem você trabalha, de como você trabalha e como você vai levando no trabalho mesmo. E Darlan, essa questão de você passar por algum treinamento em que não é para todo mundo, mas que algumas pessoas estão participando, também te mostra o quão especial, de alguma forma, você é. Não necessariamente precisa ser um treinamento para correção de alguma coisa, mas sim para sua melhoria, para o seu desenvolvimento, porque a empresa te enxerga como um potencial de continuar na empresa, né? Porque se a empresa olha para você e percebe que você não tem muito valor, ela não vai te dar treinamento, ela vai te deixar com o custo mais baixo possível e te dispensar assim que possível. Então, quando a empresa começa a oferecer treinamento para você, é porque ela te enxerga como um ativo importante para ela. Eu também enxergo assim, eu acho que se a empresa está interessada em te mostrar alguma coisa, em te dar alguma coisa, em te auxiliar em alguma coisa, é porque alguma coisa você tem para agregar. Então ela sabe que você pode melhorar em alguma coisa. Sim. Ela tem algum tipo de segurança ou de
ou ela sabe que ali tem alguma coisa que pode ser desenvolvida, senão ela realmente não levaria adiante, deixaria, exemplo, o estagiário, por exemplo, deixaria terminar o contrato e mandava embora. Não ficava tentando, vendo que a pessoa não tem nem potencial e nem força de vontade para fazer. Sim. Outra pergunta que eu tenho para vocês. Essa questão do engajamento, ela é uma questão de equipe ou é uma questão de liderança? Professor, Diga. então, eu posso dar até o que eu passei lá no trabalho. A gente tinha muito treinamento lá, os supervisores tinham bastante treinamento. A capacitação de liderança, de como dar feedback e tal. E eu acho que o treinamento iria ter sido muito melhor, até mesmo a forma da gente se enganjar em relação ali à mudança após o treinamento, se os nossos gestores, se os nossos líderes também passasse. A gente sentia uma certa hipocrisia, a forma que muitas vezes os treinandos, quem dava treinamento pra gente, falava alguma coisa, a forma que a gente tinha que falar com os nossos colaboradores, tal, e a gente vivia de uma forma diferente. A nossa reunião tinha que ser diferente com eles, mas agora a reunião que era com a gente, do nosso líder com a gente, não era aquilo que passava na sala de treinamento, entendeu? Então, acho que a gente iria se engajar muito mais se a gente visse isso na liderança também. Não só, eles querem que os colaboradores vendo, então faça os supervisores saberem falar com os colaboradores, tinha treinamento de feedback e tudo, só que como era da vez da liderança com a gente, não era a mesma coisa, entendeu? Talvez a liderança precisasse passar pelos treinamentos que ela sugeria que vocês passassem. Sim. Isso acontece Quanto bastante. à coisa do engajamento, eu acho que vem muito dos dois lados também. Claro que a liderança é sempre muito importante, mas acho que a equipe também tem que estar motivada, de alguma forma. Só que também a equipe não vai estar motivada se o líder estiver pouco se lixando. Então, mas sim, vem dos dois lados. Às vezes o líder também está motivado em levar, mas a equipe também sim. Então, acho que tem que ter muito uma troca, tem que saber lidar todo mundo junto. Senão não vai funcionar, não vai adiantar. Concordo, porque o artigo até fala que o líder é uma figura importante para essa equipe. Primeiro, é ele que identifica os funcionários que estão engajados e ele que forma a equipe. Mas o que mantém a equipe também, que é primordial, é o líder. Se ele passar a segurança, se ele mostrar que ele não vai resolver tudo sozinho, mas que ele vai ensinar as pessoas a andarem com as próprias pernas. Tem gente que quer comentar? A gente vê que muitos dos problemas que a gente enfrenta nas empresas atualmente é questão de liderança. Até mesmo a liderança não ter sido treinada, ter tido a devida instrução de como trabalhar com a equipe. É muito fácil. Algumas empresas não treinam os seus funcionários direito, ou então, de repente, tem algum funcionário que começa lá no ponto mais básico da empresa e vai subindo, e aí chega um cargo de gestor. E não necessariamente essa pessoa que está lá na coordenação, na gestão de alguma equipe, ela sabe ser gestora da equipe. Não é à toa que a gente está discutindo esses temas todos, justamente porque às vezes você não se sente preparado para assumir um cargo de liderança, seja com uma equipe de 5 pessoas ou uma equipe de 500 pessoas. Então a gente precisa saber olhar para isso e começar a desenvolver algumas habilidades na gente. Começar a perceber que para engajar, não basta chegar para o cara e falar, pô, você tem que se engajar mais. Quantas vezes a gente não vê situações assim? A pessoa chega, o coordenador chega, fala para o funcionário, preciso que você esteja mais engajado. Você não está trabalhando da forma que a gente gostaria. Beleza, como que eu preciso trabalhar? Como que eu faço para me engajar mais? Não basta você pedir para a pessoa se engajar, você tem que criar situações para aquela pessoa se engajar. Já tive uma experiência de que uma coordenadora de um amigo meu chegou para ele e falou assim, olha, você acha que esse trabalho é o quê? É um freelancer?
é só para você complementar a renda, eu não te vejo engajado. Só que em momento algum houve treinamento com o cara, em momento algum a coordenadora dele chamou ele para dar um feedback, para conversar com ele. Chegou já com esse chute no peito, botando tudo a limpo. Ó, ou se engaja mais, ou sai, porque parece que você está num clube. Não é bem por aí, né? Então a gente está na área da gestão, está estudando administração, mas precisa entender um pouco de gestão de pessoas, um pouco de RH aí que Porque está às por trás vezes da não sustentação. depende só do funcionário. Não Claro, depende só do funcionário ser engajado. Depende também da empresa, como é o exatamente, trabalho, o que eles exatamente. fazem. E aí, por exemplo, às vezes a gente pensa que a gente está fazendo um trabalho colaborativo, mas na verdade não é colaborativo. É uma coisa cooperativa, né? Cada um faz uma parte. E aí, se não fizer, vamos supor, a gente está fazendo todo mundo junto um trabalho. Aí o Elton não faz a parte dele, eu tenho que ir lá cobrir ele. Isso não é colaboração. Colaboração é quando o meu trabalho nunca vai ficar pronto se o Elton não fizer o trabalho dele. Aí sim, aí o esquema é outro. Existe a interdependência. Então a gente precisa, às vezes, criar situações de interdependência, criar situações em que as pessoas possam partilhar experiências sem ser no local de trabalho, no horário de trabalho, durante a função que exerce, né, com os treinamentos, por exemplo. A questão da flexibilidade de horário, né, que até a Bruna estava comentando, que traz lá no artigo, da pessoa, de repente, trabalhar como se fosse um freelancer, existem outros problemas, né, que são gerados por conta disso. Você começa a ter que olhar para a produtividade do funcionário e não efetivamente para o tempo de trabalho dele. Será que todos nós estamos preparados para produzir fora do horário de trabalho? Será que a gente vai ter disciplina para fazer isso? Então, Bia, não sei se ele lascou a vida de muitas pessoas, não. Eu acho, inclusive, que ele só está mostrando os podres das pessoas. Porque quem quer trabalhar, quem gosta do que faz, quem está levando a sério, vai trabalhar a mesma quantidade de tempo, ou às vezes até mais, para atuar no que atua. Agora, convenhamos, vemos muitas pessoas que estão de home office, né? Mas estão soltando pipa, estão indo passear, estão fazendo churrasco. Cara, depois o cara vai ser demitido e vai falar que foi por conta do corona. Né? Não estou dizendo que foi o caso da Mari, não, que ela colocou aí. Né? Assim, quantas pessoas não estão mostrando o pior delas nesse momento, né? Ao invés de você estar produzindo mais ou se dedicando, né, à proposta da empresa, às vezes você está dando uma relaxada porque, não, foi de quarentena, não sei o quê, o trabalho está leve. Cara, não necessariamente está leve. Talvez você que acha que está leve, aí depois você vai colher as consequências disso. Então, acho que é muito mais essa questão de que a pessoa tem uma preguiça ou está se aproveitando dessa situação para trabalhar menos. Bia, não tenho dúvidas disso. Eu não estou generalizando para todas as profissões, para todas as pessoas que estão trabalhando de home office. Eu estou falando sobre as pessoas que trabalham de home office e não estão sendo produtivas. Né? Porque existem situações diversas. Mas que tem pessoas que trabalham, de repente, no escritório e aí... por exemplo, tem um aluno da noite que ele trabalha no escritório de advocacia. O escritório resolveu fazer o quê? Tirar todo mundo da quarentena. Porque as pessoas não estão produzindo. E tem home office, todo mundo tem computador. E aí o cara não consegue trabalhar de casa porque não tem disciplina. Que foi até um outro artigo que a gente leu. Trabalhar de casa tem que ter disciplina, tem que ter um local para você trabalhar, tem que ter horário, né? Então, mesmo que a gente flexibilize o horário, você tem você sabe que você tem que trabalhar 8 horas por dia. Então, beleza, trabalha 8 horas por dia,
na hora que você quiser, se for o caso, né? Mas seja produtivo nessas 8 horas, como você seria no escritório. Em casa a gente tem muito mais distração. Deixa eu ler aqui o que eu ia falar. A Bia falou que teve treinamento cada 6 meses lá na Casa Vídeo. As pessoas estão brincando muito, pois não estão tendo responsabilidade com suas atividades no trabalho. Nem todos têm maturidade. Exatamente, Bia. Exatamente. Essa é a minha visão. E aí, o cara que está se engajando para oferecer o melhor dele durante esse processo, ele vai se diferenciar. Né? Porque não tem jeito. Ou você se queima, ou você se mostra. Diga. Eu não sei se tá dando pra ouvir, porque tá muito barulho. Tá sim. Mas, assim, eu tô trabalhando de home office e eu tô vendo isso também como uma oportunidade de melhorar como profissional. Porque alguns meses atrás, antes desse negócio de coronavírus, eu achava que eu não tinha maturidade ainda para trabalhar de home office. E isso tá fazendo provar para mim mesma que eu posso ter organização, eu posso ter disciplina. E eu acho que também é mais uma oportunidade para mim, mais uma oportunidade no meu currículo. Eu tô trabalhando no direito, sendo mais organizado e tal, aprendendo a cada dia. Então, eu acho que essa oportunidade que a minha empresa está tendo de ter home office, né, vai me agregar muito na minha vida profissional. Então, eu acho que tem que ter muita maturidade para isso. Tipo, é um crescimento meu também, não só da empresa. Júlia, eu acho que essa questão do home office está trazendo oportunidade para todo mundo de crescimento, de conhecimento, de aprender habilidades novas. Né? A gente da Celsius está brincando com isso, porque a gente está falando, cara, a gente está se adaptando a trabalhar online, na força. Né? Então, além de conseguir dar aula no modelo tradicional, conseguir dar aula no modelo da Liga, ainda conseguimos dar aula no modelo online, né? Com ferramentas diversas. A gente está desenvolvendo muita coisa. Por exemplo, eu estou adaptando algumas situações de aprendizagem para aulas virtuais. Coisas que a gente faria em sala de aula, a gente está transformando numa aula virtual, com atividades em grupo e tudo mais. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas a experiência a gente está tentando trazer o mais próximo possível. Só que isso é um trabalho da porra. É uma pesquisa maior que a gente tem que fazer, preparar a aula. É um desafio, porque a gente já tinha material preparado para aulas presenciais e agora a gente tem que adaptar esse material todo e às vezes criar até material extra para a gente trabalhar as aulas online. Então, assim, é um desafio, dá trabalho para caramba. A gente está trabalhando até mais do que no modelo tradicional, no modelo presencial. E, cara, é uma forma da gente ganhar novas habilidades, ganhar novas experiências e ficar mais apto a modelos possíveis no futuro aí. Educação, por exemplo. Acho que é uma oportunidade para todo mundo. Tem gente jogando fora. E aí, pessoal, alguém mais quer comentar? Então, pessoal, parabéns aos dois grupos pela apresentação. Hoje eu acho que até a gente Obrigado. conseguiu discutir melhor, mesmo a apresentação sendo lá no PowerPoint narrado ou em vídeo, acho que deu certo. Eu coloquei para vocês a aula lá do dia de hoje. A intenção é que a gente volte a nos falar, acho que, não sei se vai dar tempo, vamos tentar nos falar 11 horas. 11 horas eu acho que não vai dar tempo. Alguém já começou a fazer a aula de hoje? Lá no portal? Eu botei no portal. Pois é. Eu tenho aqui um calendário para me localizar. Na sexta, a gente tem encontro com os grupos e mais 2 artigos. Tá, o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu vou deixar a aula aberta para vocês. E aí minha sugestão é que vocês façam o mais rápido possível, que eu comento lá com vocês.
E aí, ao invés da gente fazer a live hoje, a gente faz no início da aula na sexta. Pode ser? Ok. Tá, Bia. Então, na sexta a gente vai ter uma aula bem cheia. Vamos inverter a aula na sexta. E aí, porque na sexta a gente teria encontro com os grupos, a gente fala do projeto, a apresentação de 2 artigos e a live sobre o tema de hoje. Tá apertado porque na semana que vem a gente não tem aula por conta do feriado, né? Então eu vou inverter, a gente começa de repente. Não, vamos fazer a live no final da aula, eu acho que é melhor. Então a gente começa com a reunião dos grupos de manhã cedo, aí depois a gente faz a apresentação do artigo, depois a gente fica direto para a live. Combinado? Ok. Beleza. Então, pessoal, a aula está lá. Peço para vocês responderem lá nos fóruns as atividades que eu pedi, que aí eu vou lendo antes da live também. E aí a live a gente usa só para tirar dúvida, que eu não tenho conseguido tirar pelo fórum. Tá bom, pessoal? Tá bom. Tá bom. Até sexta, então. Fiquem em casa, evitem sair ao máximo. Eu vou atualizar o nosso calendário lá no portal. Tá? Até a próxima, então, gente. Dá uma olhada lá no portal, que a aula tá legal, tem uma atividade, tem vídeo para vocês fazerem. Tá bom. Tchau, gente. Até sexta. Tchau. Tchau, professor.